Você conseguiria sobreviver um único dia, na Idade Média? Esqueça os castelos, os reis e os cavaleiros. A maioria das pessoas nunca pisaria dentro de um castelo. Enquanto alguns sonhavam com glória, milhões apenas tentavam chegar vivos ao próximo amanhecer. Hoje, você vai viver um dia inteiro, como 3 pessoas completamente diferentes. Um camponês, um monge copista e um ferreiro. Quando este vídeo terminar, você vai entender por que a Idade Média era muito diferente daquela mostrada nos filmes. Quando pensamos na Idade Média, a primeira imagem costuma ser de cavaleiros em armaduras brilhantes, grandes batalhas, castelos gigantes. Mas essa não era a realidade de quase ninguém. Mais de 80% da população era formada por camponeses. Pouquíssimos sabiam ler. A expectativa de vida era baixa. A fome era uma ameaça constante. E cada dia podia ser o último. Mesmo assim, a sociedade medieval funcionou durante séculos. Como isso era possível? A resposta está na rotina das pessoas comuns. Hoje vamos acompanhar 3 vidas, 3 profissões e 3 mundos completamente diferentes, que sustentaram toda uma civilização. O sol ainda nem apareceu. Não existe despertador. Não existe café. Quem acorda você? É o frio. Você abre os olhos dentro de uma pequena cabana feita de madeira e barro. O teto de palha deixa entrar vento. No chão, terra batida. Você divide o espaço com sua família. Em alguns lugares, até com animais. O primeiro pensamento do dia não é dinheiro. É comida. Se a colheita falhar, sua família pode morrer de fome. Antes do amanhecer, você já está andando até os campos. O trabalho começa cedo e termina apenas quando o céu escurece. Você ara a terra, planta, capina, carrega peso, tudo usando ferramentas extremamente simples. Não existem tratores, nem máquinas. Tudo depende da força humana, ou da ajuda de bois. Durante o dia, o senhor feudal pode exigir parte do seu tempo trabalhando nas terras dele. Além disso, você ainda precisa pagar impostos, entregar parte da produção e contribuir com a igreja. No fim, sobra muito pouco. Mesmo assim, você continua, porque não existe outra escolha. O camponês era a base da economia medieval. Sem ele, não havia alimento, não havia impostos, não havia reino. A sobrevivência de toda a sociedade dependia de milhares de pessoas que jamais apareceriam nos livros de história. Agora, imagine outro cenário. Silêncio absoluto. Você vive dentro de um mosteiro. Seu dia começa antes do nascer do sol. O sino toca. É hora das orações. Depois, vem o trabalho. Seu ofício é copiar livros. Página por página, letra por letra. Tudo feito à mão. Um único erro pode destruir semanas de trabalho. A tinta é preparada artesanalmente. O pergaminho custa caro. Cada livro leva meses, às vezes anos, para ficar pronto. Você passa horas sentado, em silêncio, concentrado, enquanto o restante da Europa enfrenta guerras. Você preserva o conhecimento. Graças aos monges, muitas obras da antiguidade sobreviveram. Sem eles, talvez nunca tivéssemos acesso aos textos de Aristóteles, Cícero, ou parte da própria Bíblia. Seu trabalho parece simples, mas ajudou a preservar séculos de conhecimento humano. Os mosteiros funcionavam como verdadeiras bibliotecas. Durante muito tempo, foram praticamente os únicos lugares onde livros eram produzidos. Os monges não apenas rezavam, eles copiavam, traduziram, organizaram e protegeram conhecimentos que poderiam ter desaparecido para sempre. Agora, o silêncio desaparece. O calor domina o ambiente. Faíscas voam por todos os lados. Você é um ferreiro. Antes mesmo do amanhecer, a forja já está acesa. O trabalho exige força, precisão e resistência. O ferro precisa atingir temperaturas altíssimas. Depois, cada golpe do martelo molda o metal. Você fabrica ferraduras, pregos, facas, ferramentas agrícolas, espadas, fechaduras, tudo. Sem você, os camponeses não trabalham, os soldados não lutam, as carroças não circulam, as construções param. O ferreiro era um dos profissionais mais importantes da vila, mas o trabalho cobrava um preço. Calor extremo, queimaduras, fumaça constante, lesões nas mãos. Mesmo assim, sua habilidade era respeitada. Pouquíssimas pessoas dominavam aquela técnica.
Era um conhecimento transmitido de geração em geração. O ferro era indispensável para praticamente toda a economia medieval. Ferramentas mais resistentes significavam melhores colheitas, melhores armas, mais proteção, mais desenvolvimento. O ferreiro estava presente em quase todos os aspectos da vida cotidiana. Agora compare essas três vidas. O camponês produzia alimento. O monge preservava conhecimento. O ferreiro construía as ferramentas. Nenhum deles era rei. Nenhum liderava exércitos. Mas sem os três, nenhum reino sobreviveria. Enquanto os livros contam as histórias dos grandes líderes, a verdadeira história foi construída por pessoas comuns. Homens e mulheres que acordavam cedo, trabalhavam até a exaustão, e raramente deixavam seus nomes registrados. Quando pensamos na Idade Média, é fácil imaginar castelos, batalhas, cavaleiros, mas talvez a verdadeira grandeza daquele período esteja justamente nas pessoas que nunca apareceram nos retratos. O agricultor que alimentava milhares, o monge que salvava livros do esquecimento, o ferreiro que moldava o ferro que sustentava cidades inteiras. A história não é feita apenas por reis. Ela também pertence às mãos calejadas, à tinta sobre o pergaminho, e ao som do martelo contra a bigorna. Essas pessoas jamais imaginaram que, centenas de anos depois, alguém estaria contando suas histórias. E talvez seja justamente isso que torna a história tão fascinante. Se você gostou desse formato, escreva nos comentários qual profissão histórica você gostaria de viver por um dia. E se quer continuar explorando os mistérios do passado, inscreva-se no Sombras da Civilização, porque ainda existem muitas histórias esquecidas esperando para serem reveladas.